Olá, buscador do conhecimento, seja muito bem-vindo. Receba agora do professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, 3 importantes dicas sobre como vencer o desânimo e ganhar mais energia. Essa será uma das melhores e mais importantes aulas que você já teve aqui no nosso canal. Mas antes eu preciso lhe dar alguns avisos muito importantes. E o primeiro deles é o seguinte: gratidão a vocês. Porque pela primeira vez, desde o início da inauguração do nosso canal, pela primeira vez, nós chegamos ao número de 900 inscritos. E isso é uma grande vitória. Vitória, diga-se de passagem, que eu só alcancei por causa de vocês. E claro, nós continuamos no nosso propósito junto com vocês de chegar até o final desse ano de 2022 com no mínimo 1.000 inscritos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Como é que vocês vão participar disso? Sempre praticando o triplo C. Para quem não conhece, quem não sabe o que é, nós seguimos isso que nós aprendemos com o pessoal do canal A Linhagem Geek. Triplo C é curtir, comentar e compartilhar. Através do triplo C, você vai contribuindo para que o nosso canal cresça cada vez mais. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é o seguinte: amanhã, dia 4 de outubro de 2022, começa a segunda jornada do diabetes. É a primeira aula. Então, primeira aula amanhã, dia 4, segunda aula, quarta-feira, dia 5, terceira aula, quinta-feira, dia 6. O que é importante falar sobre isso? As aulas não ficarão gravadas, ou seja, elas sempre serão publicadas no dias relativo a cada uma às 20 horas e ficarão no ar até o meio-dia do dia seguinte. Por que é que a gente vai fazer isso? Porque com toda certeza haverão pessoas que não poderão assistir por conta do trabalho, por conta de algum compromisso. Então, por conta dessas pessoas, nós deixaremos as aulas ativas até o meio-dia do dia seguinte, tá bom? E muito importante lembrar o seguinte: a segunda jornada, ela é apenas uma parte, presta atenção, uma parte de um dos módulos de um curso que a gente tem chamado Emagrecer Integral com Saúde, e que esse curso está hospedado na Hotmart. Então, é um pedaço de um módulo desse curso que eu estou presenteando a vocês. Bem, então, dados todos os avisos, vamos então ao conteúdo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: imagine que dentro de cada célula do seu corpo tem não uma bateria, mas uma verdadeira usina de energia. E essa usina de energia que está dentro de cada célula do seu corpo é chamada de mitocôndria. É a mitocôndria que gera energia para você fazer tudo o que você precisa. O que significa dizer que quanto mais mitocôndrias você tem no seu corpo, mais energia você vai dispor. Então, nesse momento, você já pode raciocinar da seguinte maneira: poxa, professor Paulo, então quer dizer que se eu estou me sentindo cansado, sem energia, é porque o meu número de mitocôndrias está caindo? Exatamente. Mesmo porque uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte: a partir dos 30 anos de idade, o número de mitocôndrias no seu corpo, ele começa a cair. Mas, porém, todavia, contudo, você pode reverter esse quadro e fazer com que o número de mitocôndrias no seu organismo comece novamente a se elevar. E são as 3 dicas que eu vou te dar aqui hoje que vão proporcionar isso. Com isso, decorre um princípio que você deve também ter muito vivo na sua mente. Se você perde energia, você perde saúde. Você sabe aqueles velhinhos que você olha e parece que ele está bem cansado, bem sem energia? Mas ao mesmo tempo, você conhece aqueles velhinhos que a impressão que passa é que ele sempre está cheio de energia? Justamente, a diferença entre um e outro é justamente o número de mitocôndrias que cada um tem. Então, eu repito,
Cansaço é perda de saúde. Mas veja agora que coisa interessante. Como o nosso organismo é sábio. Imagine assim, que o seu cérebro chega num determinado ponto que ele pergunta para o organismo: tá com as mitocôndrias aí? Aí o seu organismo: sim. Aí o seu cérebro faz uma segunda pergunta: tá usando todas elas? Aí o seu organismo responde: não. Aí sabe o que é que o seu cérebro afirma em seguida? Seu cérebro diz assim: se não está usando tudo, então tem que diminuir. Você achou estranho isso? Pensa comigo. Você se alimenta muito bem, se nutriu muito bem, você está com as suas mitocôndrias funcionando, beleza, para passar o dia todo sentado atrás de um birô ou sentado fazendo qualquer outra coisa. É claro que nesse caso você não usará toda a energia que as suas mitocôndrias estão gerando. Então você começa a perceber que a queda no número de mitocôndrias acaba sendo algo que não é natural, mas simplesmente que você provocou. Quer ver uma coisa que faz com que você perca mitocôndrias? É você se entregar à facilidade. É muito mais fácil, por exemplo, você está lá deitado na cama e o único estímulo muscular que você está dando é pegar o controle da televisão e apertar o botão. Só isso. Ou então, você está sentado na mesa, em vez de você se levantar e você mesmo preparar o seu prato e, portanto, usar a energia que as suas mitocôndrias fabricam, aí você pede para alguém trazer para você. Então, além de você ser um comodista, na realidade você acaba tomando atitudes que fazem com que você mesmo perca as mitocôndrias que você poderia preservar por toda a sua vida. E aí você termina a sua refeição, em vez de você se levantar, levar o seu prato e lavar o seu prato, o que é que você faz? Deixa lá o prato na pia, esperando que alguém lave o seu prato no seu lugar. E mais uma vez, você deixa de usar uma energia que vai dar legalidade para o seu cérebro ao perguntar para o seu organismo: ó, tá usando essas mitocôndrias todas? Quando o seu organismo disser não, então você vai ter a perda. Aí você vai chegar a um determinado ponto e vai perguntar para si mesmo: eu não sei porque eu estou sentindo tanto cansaço, falta de energia. Tem certeza que você não sabe? Veja bem, hoje, às 4h45 da manhã, sabe o que eu estava fazendo? Dormindo? Se você pensou isso, errou. Não. Eu estava sentado fazendo a minha leitura matinal. As horas passaram. Sabe o que eu estava fazendo de 7 horas da manhã? Eu estava na rua correndo. Hoje, à noite, eu não vou dar desculpa dizendo que eu não tenho tempo. O que eu vou fazer à noite é fazer a minha prática de musculação. E aí vai a primeira dica. Toda vez que você dá um estímulo muscular para o seu organismo, veja o que eu estou dizendo, estímulo muscular, principalmente com a prática da musculação, o que é que vai acontecer? Primeiro, você já aprendeu que quando você pratica musculação, os seus músculos vão produzir miocina, que é o mais potente anti-inflamatório que existe na face da Terra, e é o seu corpo que produz. Mas existe uma outra coisa quando você pratica musculação. E adivinha? É justamente o seu músculo consegue fabricar, criar mais mitocôndrias. Está entendendo como são as coisas? Então essa é a primeira dica. Você quer ganhar mais energia? Então comece a iniciar o processo de gênese de mais mitocôndrias. E agora você acabou de aprender que você pode fazer isso com a prática da musculação. E a segunda dica: existe uma planta chamada centela asiática. A centela asiática, o pessoal que pratica a medicina ayurvédica conhece, ela é uma planta milenar. Então a centela asiática é uma planta que uma das coisas que ela faz é estimular a produção de mais mitocôndrias. Então vejam que coisa interessante. Uma planta, algo que está na natureza, pode te devolver a energia que você se permitiu perder. Eu acho que você tem que concordar comigo que essa segunda dica é muito fácil de ser seguida. E a terceira dica é mais fácil ainda.
A última vitamina descoberta pela ciência é a vitamina PQQ. Presta atenção, P de Paulo, Q de queijo. A vitamina PQQ, ela consegue fazer a mesma coisa naquilo que diz respeito a mitocôndrias que a centela asiática faz. Ah, como é que você consegue PQQ? É fácil, você pode mandar manipular e começa a fazer uso. Aí naturalmente você vai conseguir sentir a sua energia voltando, a sua energia retornando. Agora eu tenho que te pedir algo antes da gente terminar o vídeo. Tudo que eu passei aqui nesse vídeo é muito precioso. Então o que eu quero te pedir é: compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que você sabe que estão carentes de energia. Compartilha com aquelas pessoas que você olha para elas e você vê ela triste, para baixo, sem energia. E lembre, quando você compartilha qualquer vídeo aqui do canal, o que é que você está fazendo? Está se tornando, junto comigo, um disseminador do conhecimento. E você sabe que um dos meus propósitos aqui com esse trabalho no nosso canal é democratizar a saúde. Então eu preciso da sua ajuda para isso. Pergunta: eu posso contar com você? Então eu tenho certeza que você aprendeu muito com o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Vem aqui embaixo nos comentários, coloca a tua dúvida. Lembra que o link para as 3 aulas da segunda jornada do diabetes você vai encontrar aqui embaixo na descrição. Entra no link de cada uma e já ativa o lembrete para você não perdê-las. Oportunidade imperdível. E o principal, vai ser de graça. Então eu te desejo do fundo do meu coração que você tenha um excelente início de semana, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe, muita paz. Tchau, tchau.